Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Desirê Soares do blog Atitudes Dinâmicas e hoje eu vim fazer a resenha do livro Rum, Diário de um Jornalista Bêbado. Primeiro eu quero pedir desculpa se tiver algum barulho de vento, é porque o ventilador tá ligado e tá muito calor, então sem condições de desligar o ventilador. Mas acho que não vai atrapalhar muito. Eu terminei de ler o livro no dia 30 de dezembro e ele é bem fininho, é uma versão pocket da LNPN Pocket, mas acho que eu demorei 2 semanas, porque, bom, vou explicar. Quem escreveu esse livro foi um jornalista, o Hunter Thompson. Ele, pelo que eu li aqui na sinopse, o que aconteceu? Ele fazia o tipo de jornalismo gonzo. O que é? É quando o jornalista, ele mergulha naquele mundo do que ele vai escrever e realmente vive aquela vida. Ele não conta só a história daquelas pessoas, ele passa a ter aquela vida. No Brasil, quem fazia esse tipo de jornalismo era o Tim Lopes. Ele vivia nas comunidades para poder mostrar realmente para as pessoas de casa o que se passava ali, né? E não só contava e não só entrevistava as pessoas. Hoje em dia eu não conheço jornalistas que fazem esse tipo de jornalismo gonzo, né? Desconheço. É mais antigamente que o pessoal fazia. E, enfim, o Hunter Thompson, o que aconteceu? Ele foi lá pra Porto Rico, né? Porto Rico. E ele ficou lá um tempo, não sei direito, as informações que eu tenho é o que eu vi na sinopse. E ele viveu lá e aí ele escreveu esse livro aqui. O que acontece? Esse livro, ele conta a história de um jornalista também, o Paul Kemp. Então assim, foi o Hunter Thompson que escreveu esse livro e ele viveu aquelas situações, assim, mas acho que ele teve mais como base, assim, não quer dizer que tudo que tá aqui o Hunter Thompson viveu. Até porque um personagem aqui, né? O personagem é o Paul Kemp, um jornalista, e ele vai pra Porto Rico porque ele arranjou emprego num jornal de lá. É um jornal, mas é um jornal de língua inglesa, né? Não é um jornal em espanhol, acho que é Daily News. Daily News. Só que é um jornal meio assim, meio acabado também. Os jornalistas que vão pra lá trabalham lá um tempo, não duram muito tempo, porque depois acabam saindo, indo pra outro lugar. E o pessoal não é muito comprometido, o jornal também já tá indo assim meio pro fim, sabe? Então conta a história desse jornalista, o Paul Kemp, mostra ele trabalhando no jornal, mas foca mais assim no lado na vida pessoal dele. Então mostra as aventuras, ele conhecendo a cidade, os amigos dele. Por que o título Rum, Diário de um Jornalista Bêbado? É porque eles bebeu muito, mas tipo, muito mesmo. Não sei se o Hunter Thompson bebia tanto assim, mas o personagem, tipo, bebeu o dia todo e ele e os amigos estavam sempre no bar e tal. Então o livro é mais como se fosse um diário mesmo, né, narrado em primeira pessoa, e mostra essas aventuras, né, do jornalista. Então o que eu demorei um pouquinho pra ler foi isso, porque no começo é interessante, você vai ficando curioso, fala muito de Porto Rico também, naquela época, então é bem legal no começo, mas aí da metade pro fim fica assim mais ou menos aquela mesmice, vai mostrando a vida dele, mas não acontece muita coisa, não tem uma história que você queira saber o final e o que acontece, entendeu? Então isso que me estimula um pouco, mas é mais isso mesmo, foi legalzinho. E pra quem é jornalista ou tá fazendo jornalismo, eu recomendo esse livro. É interessante pra você analisar a escrita e tal, porque ele é bem detalhista pra falar dos lugares, e também assim, o modo como ele explica, assim, tipo, é bem como se fosse a mente mesmo do personagem, e tem tipo uns devaneios, assim. É interessante, então eu recomendo pra
pra quem quiser ler Diário de um Jornalista Bêbado, mas não vá esperando uma história super empolgante. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!